A TV Estadão tem o prazer de receber hoje a nossa colega Cláudia Trevisan, correspondente do Estadão em Pequim, que está lançando o livro Os Chineses. Cláudia, obrigado pela sua presença. É difícil ter você aqui na redação, né? Você está há quanto tempo morando na China? Eu estou há 1 ano e meio. Vamos falar, a gente se encontrou lá durante a Olimpíada de Pequim. E eu queria saber, assim, na vida da China, principalmente de Pequim, o que mudou desse um ano para cá, né? Quer dizer, que impacto que a Olimpíada teve na vida da cidade? Eu acho que a herança mais visível da Olimpíada é a física. O número de linhas de metrô duplicou, você tem prédios monumentais que foram construídos em função da Olimpíada e que ficaram. Então tem uma melhoria de infraestrutura brutal na cidade. E em termos de mudança de comportamento ou de mudança política, eu acho que o principal avanço do ponto de vista de liberdade de imprensa foi uma maior permissão ali para os jornalistas estrangeiros circularem na China, que foi algo que se adotou em razão da Olimpíada. Um ano antes da Olimpíada, o governo chinês mudou as regras para a circulação de jornalistas no país e permitiu que os jornalistas estrangeiros passassem a poder viajar pelo país sem ter que pedir autorização antes para as autoridades locais de onde eles estavam indo. E eles decidiram manter essa política depois da Olimpíada. Então, acho que isso foi o principal avanço ali em termos de liberdade de imprensa. E acho que a população como um todo, hoje você vê muito mais gente falando inglês, né, nas ruas de Pequim do que via há 2, 3 anos. Eu acho que houve ali o mundo como um todo passou a conhecer mais a China do que antes da Olimpíada e, de certa forma, os chineses passaram a conhecer mais o mundo e os estrangeiros do que antes da Olimpíada. Vamos falar um pouco sobre esse livro Os Chineses, está lançando agora aqui no Brasil. Você acha que dá para a gente definir, quem são os chineses? Quer dizer, como é que você vê essa população gigantesca, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? A diferença entre eles, Pequim, os cidadãos de Pequim, de Xangai, do campo, como é que você fez essa análise, essa leitura dos chineses, de maneira geral? Então, o grande desafio do livro é justamente esse, é tentar encontrar é uma coisa que eu me pergunto no livro, né, se é possível definir uma identidade única para uma população tão grande e que ocupa um território imenso. E eu acho que, pelo menos em relação aos chineses, e esse 1 bilhão e 300 milhões também não são, nem todos eles são o que a gente chama, o que no nosso imaginário são chineses, né? No território que a gente chama China também moram tibetanos, uigures, cazaques, uzbeques. Ou seja, tem uma diversidade étnica imensa e tem o que o governo chinês usa a expressão minorias étnicas para se referir a 55 povos que não são parte da etnia Han, que é o que é o chinês estrito sensu, né? Aquela imagem que a gente conhece de chinês. E acho que em relação aos Han é possível sim ter pelo menos em linhas gerais, uma definição de uma identidade. Apesar das diferenças enormes que existem entre Xangai, entre o Sul, eles têm dialetos diferentes, têm costumes diferentes, mas eu acho que tem uma identidade dada pela longa história chinesa, é uma identidade que começou a se formar nos primórdios ali da civilização chinesa, há 4.000 anos, e que tem uma influência enorme do confucionismo, do taoísmo e do budismo, que acho que são as 3 correntes filosóficas ali que moldaram a identidade dos chineses. E acho que o próprio chinês, ele se vê como um integrante de um processo histórico longuíssimo. Eles têm uma noção de que fazem parte de uma civilização extremamente antiga. E acho que o principal elemento ali que dá liga nessa população imensa, eu acho que dos 3 ali, do confucionismo, do taoísmo, do budismo, eu acho que o mais forte é o confucionismo,
que dá um valor enorme à família como centro de organização social. E isso se reflete até hoje. O chinês, a principal realização de um chinês é o ter filhos. Assim, a noção de felicidade de um chinês, ela não se complementa se um chinês não tiver uma família e não tiver descendentes. Pegando o gancho exatamente no que você está falando, a gente vai completar 30 anos dessa política de filho único chinês que a gente estava conversando aqui. Como é que isso afetou a China nesse tempo todo? Quer dizer, você estava com um número até incrível de quantos chineses não nasceram devido a essa política, 300 milhões? 300 milhões. Então, eles adotaram a política de controle de natalidade no fim dos anos 70, que coincidiu um pouco com a política de reformas econômicas. E eles adotaram no momento em que a população chinesa atingiu 1 bilhão de pessoas. E foi uma política, para um país como a China, é uma política extremamente radical. Por isso, o chinês, o ter filhos é algo fundamental para um chinês. E isso é historicamente importante. E o que o governo diz é que se a política de controle de natalidade não tivesse sido implementada, a população da China hoje não seria de 1 bilhão e 300 milhões, mas seria de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E que o fato deles terem adotado a política de controle de natalidade evitou o aumento da pressão sobre recursos naturais, sobre a questão ambiental, que seria inevitável se a China tivesse 300 milhões de pessoas a mais do que tem hoje. Mas a política também teve efeitos colaterais que não foram antecipados. E o mais grave deles é o desequilíbrio de sexo que existe na população. A China é um país que a maioria dos países do mundo tem mais mulheres do que homens. E a China é o contrário, eles têm uma população de homens muito maior que a população de mulheres. Hoje existem 40 milhões de homens a mais do que mulheres na população chinesa. E a maioria desses homens são fruto da política de controle de natalidade. São jovens, muitos em idade para se casar, e eles não vão encontrar mulheres com quem se casar. E isso está gerando, é um fator de conflito social, de tensão social enorme. Agora, a gente vê outras fontes de conflitos também, as próprias das minorias étnicas, como você ressaltou. A gente viu agora os protestos dos uigures. A gente está completando 20 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, que aí é um protesto de ordem diferente, mas enfim, um protesto. E vamos ter essa data redonda dos 60 anos da Revolução Comunista. Você acha que, em outubro, como você estava dizendo, você acha que esses protestos tendem a aumentar, ou eles podem manchar essa festa que a China está preparando aí para comemorar esses 60 anos? Eu acho que o fato de tanto os protestos, que na verdade não foram protestos, né, da questão dos uigures, foi um confronto de uigures atacarem chineses Han e chineses Han, em reação, atacarem uigures e todos entrarem em confronto com a polícia. E foi um dos maiores conflitos étnicos que a China já teve. Quase 200 pessoas morreram, que é um número absurdo. E existem centenas feridas que estão nos hospitais, algumas em estado grave, ou seja, o número de mortos pode aumentar. E no ano passado houve outro conflito étnico de grandes proporções no Tibete. Então acho que esses dois confrontos, eu acho que eles comprometem muito a imagem que a China tenta passar ao mundo e passar à sua própria população de unidade e de prosperidade, harmonia, que é uma palavra super confuciana, que faz parte da visão de mundo confuciana e que voltou com força a fazer parte do discurso oficial com a atual geração de líderes, do Hu Jintao e do Wen Jiabao. Então, acho que o fato disso acontecer na véspera dos 60 anos da Revolução, que o governo apresenta como a libertação do país, e incluindo dos uigures e dos tibetanos, é difícil você apresentar, né,
esse discurso da libertação, quanto os próprios uigures e tibetanos estão manifestando seu descontentamento contra a política oficial de Pequim para as regiões onde eles vivem.